Saúdo todos os presentes. Desde já é um privilégio fazer parte, se juntar a este movimento que se levanta. Penso que a minha percepção é que está-se a levantar um movimento de pessoas ousadas, preocupadas com a inclusão, que é uma realidade, não temos como fugir, não temos como nos colocar como vítimas, e eu acho que espaços como estes começam a fazer toda a diferença. Portanto, quero desde já agradecer à organização pela ousadia e pela coragem. Permitam-me também agradecer à organização, particularmente à doutora Diane, pelo convite. Eu estou aqui a representar a Rede Colégio de Nossa Senhora da Anunciação. Falou-se aqui muito da importância da escola neste processo de inclusão, e o que eu venho partilhar aqui com as pessoas é a experiência da escola. Nós, como rede, temos mais de 17 mil alunos, uma comunidade grande, e o que eu venho fazer é partilhar aquilo que nós, como escola, como é que nós estamos nos posicionados. É verdade que há muitos desafios, mas como é que estamos nos posicionados? Portanto, é o que eu vou fazer aqui, partilhar a nossa experiência enquanto escola. Deixa-me cá. Eu procurei fazer uma sistemática. A minha apresentação, começarei por fazer um breve enquadramento jurídico-legal. Já sei que tem um pouco de tempo, vou ver se mantenho os aspectos mais importantes. Fazer um breve enquadramento jurídico-legal, onde vou, portanto, enunciar os diplomas, alguns diplomas internacionais, depois olhar um bocadinho para o quadro jurídico-legal interno. Já se fez menção, portanto, inclusive a doutora Diana, na sua apresentação, fez menção a estes diplomas, vou passar em relance. Depois, sob forma de estudo de caso, portanto, apresentar aqui o quadro da Rede Colégio Nossa Senhora da Anunciação, os principais transtornos de neurodesenvolvimento que nós temos encontrado durante estes mais de 12 anos de existência, a situação da doença, portanto, e qual tem sido o nosso posicionamento enquanto escola, e depois, então, trazer aqui algumas notas que nós acreditamos que constituem desafios. Do ponto de vista do enquadramento legal, existem, obviamente, vários normativos internacionais. Toda a nossa legislação existente até hoje tem como suporte, como substrato, as normas internacionais. Portanto, do ponto de vista das normas internacionais, trouxe aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para ressaltar o princípio da igualdade no tratamento das pessoas, sem olhar para as suas diferenças, e o princípio da universalização do acesso à educação, não é? Decorrendo dela a obrigação dos Estados adotarem normas, mecanismos, estratégias para permitir o acesso das pessoas com necessidades especiais. Só fazer nota que em algumas referências legais vão notar que a nossa legislação fala de pessoas deficientes. Hoje, portanto, esse tipo de adjetivo já configura uma situação de discriminação. Nós, enquanto escola, temos muita preocupação com os adjetivos, portanto, mas do ponto de vista legal, há esta não diria desatenção do legislador a um lado, mas penso que foi em função de um contexto. Depois temos a Declaração de Salamanca, fez também referência, mas eu queria fazer algumas notas, porque no final é dos documentos mais importantes quando se trata das matérias relacionadas a necessidades educativas especiais. Esta Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas Especiais, pela primeira vez, conseguiram reunir 92 estados, 92 governos e 25 organizações internacionais, a par de outros entes públicos e privados. E discutiu-se pela primeira vez um conjunto de questões com algum realismo e que hoje têm reflexo nas sociedades. A primeira conclusão a que se chegou nesta conferência foi de que a melhor forma de se combater a discriminação e assegurar a integração das pessoas portadoras de necessidades especiais é, portanto, assegurar que essas pessoas sejam integradas no sistema normal do ensino e não ter uma escola especial para essas pessoas. Obviamente que essas pessoas têm exigências próprias, tanto é que na altura levantou-se um grande debate ao nível da Europa e da América sobre o facto de existirem escolas especiais configurou ou não discriminação. Portanto,
Mas foi uma discussão que se calhar não interessa agora trazer aqui as abordagens. Essa foi uma das primeiras conclusões que se retirou desta conferência e, portanto, olhou-se para a escola como o melhor meio onde a criança deve ser inserida para combater todo e qualquer tipo de discriminação. E passou a escola a ser responsável de educar as crianças com sucesso, independentemente das suas diferenças. Ou seja, a escola foi obrigada a encontrar uma pedagogia própria, adequada, para atender às particularidades das pessoas. Nós podemos viver com pessoas diferentes e no final somos todos diferentes, mas podemos ser tratados na nossa individualidade, portanto, sem ser colocado de lado. Depois desta conferência, portanto, foram também tratadas ao nível desta conferência, pela primeira vez, a questão da acessibilidade, a preocupação em, portanto, colocar essas rampas, a preocupação em construção de portas que permitissem o acesso nas gestões públicas e privadas das pessoas com necessidades especiais. Portanto, esses são de alguns aspectos. Tanto é um dos aspectos também que eu gostava de realçar é que nesta conferência decidiu-se que aquelas empresas que tivessem até 100 trabalhadores tinham obrigatoriamente que definir uma cota portanto, de integração das pessoas com necessidades especiais. E essas questões depois tiveram reflexo nos diplomas dos diferentes países, particularmente da Angola, e vamos fazer aqui menção de alguns aspectos. Depois, ao nível, depois tem a Convenção sobre os Direitos da Criança, que também impõe algumas obrigações do ponto de vista do atendimento a uma assistência gratuita em função da situação em que a criança se encontra e a necessidade dos Estados-membros adotarem estratégias e políticas de integração no sistema do ensino. Esses diplomas, como sendo os mais importantes que eu entendo e encontrei, têm uma grande relação com os nossos normativos, a começar com a nossa Constituição, a Constituição da República de 2010, que, portanto, o Estado assume como compromisso, primeiro, de permitir ou assegurar que as pessoas que tenham necessidades educativas especiais gozem os plenos direitos como um cidadão normal, como as demais pessoas. Fica estranho falar das pessoas com necessidades especiais, falar que são pessoas normais, como se não fossem, não é? E essa aqui uma sensação. Eu, desde que se começou a workshop, a apresentadora, eu penso que ela é muito boa, ela nos colocou no estado que, no nível das teorias da comunicação, chama-se rapport. Colocou-nos aqui num sentimento, não é? Eu estou fazendo esforço para retirar as pessoas desse sentimento. Não, são pessoas normais. É verdade que têm particularidades que precisam ser tratadas com alguma preocupação, com uma assistência, mas são pessoas normais como qualquer um de nós. E eu acho que podemos sair deste clima que nos encontramos de rapport, né? Numa estagnação, não é? Num nível. Portanto, depois, a parte da Constituição da República, foram aprovados um conjunto de diplomas e eu, portanto, elenquei alguns, dentre os quais o Decreto Presidencial 207/14, de 15 de agosto, que define a estratégia de intervenção para a inclusão social da criança com deficiência. Portanto, como fiz referência, vamos ver muito no nosso diploma a preocupação com uma política orientada às pessoas com necessidades. E neste diploma, portanto, é orientado um conjunto de ações que as instituições públicas deverão adotar no sentido de assegurar a integração das pessoas no meio social e algum tratamento diferenciado. Portanto, mas esse diploma orientou um conjunto de ações que permitiu fazer-se um levantamento da atual situação dessas pessoas. Eu consegui encontrar um estudo de uma publicação de 2000 que referia que nós tínhamos, penso que obviamente que até essa altura poderá ser diferente, 34 pessoas da população angolana eram portadoras de necessidades educativas especiais. Não é que é um número de facto muito preocupante e, como disse, acredito hoje com o número com a população que nós temos deve ter crescido
De facto, é uma questão que deve preocupar a todos os agentes sociais. Depois, queria ressaltar aqui o decreto presidencial 237, que fala da estratégia de proteção à pessoa com deficiência. Neste diploma já se vê com muita preocupação uma série de estratégias e políticas do Estado, das gestões públicas, que orientam ao nível dos diferentes setores, diferentes domínios, algum tratamento específico para atender a essas pessoas, desde colocar ação de sinalizações nos transportes coletivos públicos, colocar rampas em diferentes instituições para permitir o acesso das pessoas. Tanto é que nós também temos, ao nível deste diploma, depois temos algum desafio com a implementação, mas neste diploma consta também que no domínio do trabalho há a obrigação das empresas, ao nível do concurso público, definirem uma cota para as pessoas com necessidades educativas especiais ou portadoras de necessidades especiais. Eu não conheço se de facto existe, se está materializado, portanto, estas recomendações. Existem muitas outras com vista a conferir alguma proteção às pessoas que se encontram nesse estado. Depois, ao nível da escola, nós também temos, ao nível do subsistema de ensino geral, temos a obrigação de, a par dos diferentes órgãos existentes na escola, aqui as escolas, as instituições privadas e públicas, a obrigação de se criar um gabinete de apoio, que é o gabinete psicopedagógico, que é um espaço multifuncional, portanto, na escola, de atendimento e assistência às pessoas que apresentem, portanto, que sejam portadoras de necessidades especiais. Tem sido um grande desafio para as escolas, mas hoje já temos muitas escolas com esta preocupação. Ao nível da rede de colégios Nossa Senhora da Anunciação, nós temos 9 unidades escolares ao nível do país, como podem observar. Aqui eu não faço menção às nossas escolas comunitárias, onde igualmente implementamos o projeto educativo e esta preocupação de trazer toda a mentalidade e espiritualidade que nós hoje temos. Temos escolas comunitárias de Mocene, de Malange, de Chivinguire, aqui no Bengo, portanto, não estão aqui nesta estatística, com estudantes que vão, portanto, de uma faixa etária dos 4 aos 25 anos de idade, portanto, uma comunidade de facto muito grande. E na relação com estes alunos, nós temos nos deparado com muitas situações controversas do ponto de vista dos transtornos do neurodesenvolvimento. E, no geral, o que nós temos estado a identificar é que, do ponto de vista dos transtornos, nós temos verificado que há muita ignorância dos pais encarregados de educação, quando em sede do nosso... pois, eu estou a ser telegráfico, mas vejo que, pois, acho que o moderador não está a ser justo, não é? Por isso é que eu prefiro ter o meu cronômetro. Pois, ao nível do nosso gabinete psicopedagógico, nós, quando convidamos os pais encarregados de educação, o que nós notamos é muita ignorância dos pais encarregados de educação, procuram justificar que não, meu filho tem este problema, tem esse comportamento porque hoje estou a sofrer uma maldição, olha, isso é sereia, senhora professora, não se preocupe, isso é sereia, olha, não, eu tive uma situação familiar e isto é resultado da maldição que eu recebi da família, não há... Ou seja, entramos para o campo do feiticismo, questões culturais, temos muitos casos destes. Outras situações de omissão da condição da criança, os pais mais orientados, nós vemos que preferem omitir a informação portanto, por uma questão de rejeição, entender que podem ser rejeitados ou ostracizados, preferem não partilhar a condição dos filhos. Temos muitos casos em que os pais têm preferência dos diagnósticos feitos na Europa. Há muita rejeição aqui da apreciação dos técnicos angolanos, têm sempre preferência a diagnósticos vindos, portanto, feitos em Portugal, África do Sul, e muitas vezes o que notamos é quando identificam, portanto, quando recebem o diagnóstico, preferem, portanto, fazer residência naquele país para melhor acompanhamento. Deixa-me ver se aproveito o meu tempo para...
Pois, porque também estão certos que as não estão a facilitar, não é? Pois, dos vários transtornos de neurodesenvolvimento, nós temos estado a constatar com maior prevalência situações de espectro autista, TDAH, e temos algumas alterações genéticas, como a síndrome de Jorge, síndrome de Down, portanto, no universo da população estudantil que nós temos, essas são as que mais têm se verificado com maior prevalência. Pois, depois, o posicionamento da escola, portanto, como é que nós temos nos posicionado? Nós temos o gabinete psicopedagógico, que, ao nível das nossas diferentes unidades, temos estado a ensaiar vários modelos, de contratar, portanto, consultores que venham fazer assistência aos nossos meninos, em função da gravidade, e já há alguns anos que temos consciência sobre a gravidade da situação, de modo a que fique assegurado o sucesso dos estudantes. Nós temos estado a criar mecanismos e formas de ajudar os encarregados. Obviamente que isso tem custos que os pais, no geral, se recusam a assumir, e tem sido essa grande dificuldade, mas temos estado a ensaiar modelos e formatos de modo a que os meninos possam ter, de facto, a ajuda necessária. Depois, a par do trabalho do nosso psicopedagógico, que faz recurso à laudoterapia, acompanhamento personalizado na sala de aula, de modo à flexibilização do plano curricular, nós temos em cada sala, portanto, além do professor principal, temos 1 ou 2 professores auxiliares para ajudar no acompanhamento dos meninos. Temos uma equipa de prefeitos que, portanto, tem a responsabilidade de acompanhar os meninos, portanto, determinados, depois do rastreio feito, determinados como tendo, se encontrando nesta condição. Depois temos também, portanto, já para concluir, permitam-me só fazer aqui, pois, a nossa, já para concluir. Em termos em guisa de conclusão, como se diz, elencamos alguns desafios que penso que têm que ver, que afeta a todos os atores sociais, desde a família, a sociedade. Portanto, pensamos que ao nível das escolas ainda há falta de condições ao nível da sala de aula, falta de informações ou capacitação dos professores, ainda acompanhamos. Nós, particularmente, apesar da grande preocupação que temos com essas matérias, ainda constatamos situações do professor ou o prefeito rotular o aluno: este aluno é malandro, portanto, não é? Denotando falta de informação, baixo número de profissionais, elevado número de alunos na sala de aula, poucos vigilantes, estigma da família. Penso que, para concluir, que de facto é uma situação muito preocupante, e hoje, desde a primeira apresentação, eu tomei maior consciência, portanto, da situação. Penso que temos que nos juntar todos a esse desafio e proporcionar melhor assistência aos nossos filhos, de modo que eles, de facto, se integrem como pessoas normais como nós e possamos conviver. Só o nosso olhar pode ser discriminatório. E nós temos muita tendência de discriminar as pessoas pelo olhar. Hoje em Angola é crime a descriminalização, nosso Código vem criminalizar a parte do repúdio social. Portanto, mas penso que esse workshop é uma boa iniciativa para nos juntarmos a uma boa causa. Muito obrigado.